E aí galera, beleza? Vitor Serão aqui do Programando Soluções e hoje eu vou falar sobre o map no JavaScript. Então eu vou mostrar como ele funciona, vou falar sobre a diferença do map e do for each e também vou mostrar um exemplo prático aqui de como que a gente pode utilizar o map em qual situação. Então o map ele é uma estrutura de repetição no JavaScript e ele serve para você poder iterar sobre arrays. Então, tanto o array mais simples como o array de inteiros ou o array de string, quanto o array mais complexo também, que é o array de objetos. O map ele executa uma função de callback e essa função de callback ela pode receber três parâmetros, onde nenhum deles é obrigatório, porém comumente é utilizado primeiro. O primeiro parâmetro ele vai ser o valor atual, que vai ser cada item do array. O segundo parâmetro é o índice de cada item e o terceiro é o array em si. Com o map é possível processar os dados de um array e retornar esse valor para criar um novo array com resultado e mantendo o valor original e o array original. E a diferença entre o map e o for each é exatamente essa, que o map ele pega um array, ele realiza algum processamento e retorna os dados a fim de poder criar um novo array com os dados processados, enquanto o for each ele somente processa os dados e manipula o próprio array. Então, enquanto com o map você consegue manter o valor original e criar um novo array, o for each ele somente manipula o array original e você perde esses dados aí, os dados do valor original desse array. Porém, o for each pode ser muito útil dependendo da situação, e se você quiser eu vou deixar aqui no card, eu gravei um vídeo completo sobre o for each, inclusive com um exemplo prático. Então vamos lá mostrar aqui o map. Eu já deixei alguns exemplos prontos aqui, eu vou comentar sobre eles. Esse primeiro exemplo aqui é um exemplo de um array de strings, onde é um array de frutas, e a gente pode percorrer ele com o map. Então aqui a gente utiliza frutas.map para percorrer o array, e aí a gente passa os três parâmetros aqui para a função de callback. Aqui no caso é a função de callback do map. Então o valor atual, para cada item desse array, vai ficar aqui no valor atual. Então, por exemplo, a primeira vez que passar no array, o valor atual vai ter laranja. Na segunda passagem desse valor atual no array vai ser maçã e na terceira vai ser pera, certo? Então ele vai passar aí por todos os elementos e aí vai colocar cada elemento aqui no valor atual. O índice, ele vai ser o índice de cada item dentro do array. E aqui o terceiro parâmetro vai ser o array completo em si. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Já deixei pronto aqui um index.html, não tem nada. Se a gente atualizar, ó, o map ele vai passar três vezes porque tem três valores dentro desse array. Então, para cada vez, ele vai executar a função de callback. A primeira vez que ele executa a função de callback, o valor atual tem laranja. A segunda vez tem maçã e a terceira tem pera. O índice começa no zero, todo array o índice começa em zero, então 0, 1 e 2. E aqui ele passa o array completo também para dentro da função, para caso você queira fazer alguma manipulação. Caso você queira, você pode ocultar um desses parâmetros. Então, ó, eu tirei aqui o array. Se eu voltar aqui na tela, ó, ele vai executar normalmente, certo? Então ele te flexibiliza. Eu posso também tirar o índice, deixar só o valor atual, certo? E aí você consegue iterar por esse array, certo? Então dessa forma que a gente pode utilizar o map. Aqui agora eu vou mostrar um exemplo utilizando... Opa! Deixa eu dar um Ctrl+KC aqui para comentar. E aqui eu vou mostrar utilizando um array de números, tá? Então no caso, aqui é um exemplo do map, no qual a gente vai passar por esse array, vai fazer um processamento e vai criar um novo array. Então aqui a gente tem um array de números, que é esse let números aqui, tem 1, 3 e 5. A gente vai usar números.map para passar por todo esse array. E aí para cada valor desse array, a gente vai querer multiplicar esse valor por 3. Então o primeiro número aqui tem que ter 3, o segundo tem que ter 9 e o terceiro tem que ter 15. Então reparem que aqui, ó, números.map, beleza? Na hora que ele dá um return, valor atual vezes 3, ele vai guardar esse retorno aqui na variável números calculados.
e ele vai manter o array original, que é o array de números. Então vamos dar uma olhada na tela. Certo, ó, esse primeiro array aqui é o array original e esse aqui é o valor manipulado com o valor do cálculo. Certo? Então deixa eu só colocar aqui para ficar mais fácil. Ó. Opa, essa vírgula é aqui. Vou colocar só aqui também. Pronto, vou voltar na tela. Já tá vendo aqui o array de números ele manteve o array original e os números calculados ele criou um novo array com os dados processados. Voltando aqui para o código, vou comentar esse daqui. Temos um array aqui que é um array de objetos, certo? Então para cada posição do array ele vai conter um objeto aqui, é um array de carros. Então tem nome e valor. Nome aqui Ferrari, 100 reais, valor 100, né? E o outro carro seria o Gol, valor 200, certo? O Gol aqui está mais caro que a Ferrari. Então a gente poderia percorrer por ele também, ó, da mesma forma que o map aqui de cima. Então carros.map, tem o valor atual, índice e o array. E vamos ver o que ele vai imprimir aqui para a gente. Certo, ó, então ele imprimiu as posições aqui. Então a primeira posição ele imprimiu um objeto, certo? Nome e valor, o índice e o array inteiro. Se eu quisesse, eu poderia pegar só o nome aqui, né? Então, vamos dar uma olhada, ó. Aqui no valor atual, seria só eu colocar valor atual.nome, que é o nome aqui do array de carros. Então, vamos ver aqui na tela. Teoricamente, é para ele não aparecer o valor, só aparecer Ferrari e Gol. Então, tá certinho aqui pra gente. E agora vamos dar uma olhada em como que funciona um exemplo prático aqui do map, quando que ele pode ser utilizado num exemplo aí do mundo real, certo? Então no caso aqui, o exemplo que eu trouxe é um array para separação, é um exemplo para separação dos dados aqui de um array. Então vamos supor que a gente recebe uma resposta aí de uma API hash, alguma coisa do tipo, que a gente tem um objeto de pessoas desse tipo aqui, ó, onde a gente tem um ID, um nome, uma idade, país, estado e CPF, certo? Porém, a gente tem alguma tabela na nossa tela que a gente só quer exibir o nome e a idade dessa pessoa aqui. Para isso, a gente pode utilizar um map para ele criar um novo array com esses dados já processados para a gente. Então, aqui, ó, eu tenho uma variável nova que vai ser o novo array, que é pessoa simplificado. Eu tenho pessoas aqui, que é o array que vai ser iterado. Eu faço o ponto map nele. E aqui eu passo para dentro da função de callback o valor atual. E aí eu posso criar um novo objeto aqui, um objeto de pessoa, no qual vai ter pessoa.nome, ele vai receber somente o nome dessa pessoa aqui. Então no caso aqui do Joaquim, né, ele vai receber Joaquim e depois aqui vai receber Renato. E na segunda posição desse objeto, eu criei um atributo idade aqui para ele, e ele vai receber o valor atual.idade. E eu vou retornar esse pessoa aqui para esse pessoas simplificado, certo? Então, no caso, o pessoas simplificado vai ser um array de objetos, porque cada retorno desse aqui ele vai criar uma posição nesse array e vai criar uma posição colocando esse objeto de pessoa que tem somente nome e idade. Então, vou mostrar na tela aqui. Deixa eu só colocar aqui para ficar mais fácil da gente ver. Opa. Aqui vai ser pessoas. Então, ó, aqui a gente vai ver que esse array não vai ser mexido, vai ser o array de pessoas, ele só vai servir para ser iterado. E o array de pessoas simplificado vai ser o array que eu posso utilizar para exibir na minha tabela. Então, na tela vai ficar dessa seguinte forma. Ó. Atualizar aqui. Então, ó, aqui eu tenho pessoa simplificado, no qual eu tenho o nome e a idade de cada um. Então, o nome aqui Joaquim, idade 25. E tenho também Renato 30. E aqui o array de pessoas, ele se manteve intacto aqui com todas as informações dessa pessoa. Então ele é útil para justamente nesse caso você poder utilizar esses dados em somente algum lugar do sistema, porém você não perde as informações originais. Você vai poder ter ele aqui. Então vamos supor que em outro local da tela você precise também do CPF dessa pessoa, seja importante você utilizar o CPF. Nesse caso, o for each talvez não iria te servir, porque senão o for each iria manipular esse array e você perderia o CPF.
Então aqui o MAP seria mais indicado. Beleza? Então nesse vídeo é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui, curta o vídeo. Qualquer feedback que vocês quiserem fazer, colocar aqui nos comentários, pode colocar que eu vou ler e responder. Se inscreva no canal para receber os próximos conteúdos e nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu!